Olá pessoal, meu nome é Daniele, nós estamos aqui gravando mais uma aula, essa vai ser a nossa aula 4. Hoje nós vamos falar sobre importação de dados e sobre algumas funções condicionais do R e também sobre funções de repetição. Nossas aulas a partir de agora elas serão mais práticas, isso significa que eu vou mostrar para vocês tudo direto no console do R, usando meus R scripts. Então, na aula passada, nós importamos alguns dados em formato CSV e em formato XLSX. Hoje, nós vamos importar dados também em formato DBC. Nós vamos instalar um pacote que lê esses dados e nós vamos importar esses dados para o R para que nós possamos fazer nossas análises. Para quem não sabe, esses arquivos em formato DBC, eles são os arquivos de download do DataSource que ele usa para disponibilizar dados do SH, do SIM e do SINAM, além de outras bases de dados do próprio DataSource. Nós vamos começar nossa aula carregando os pacotes que nós usaremos hoje. O primeiro pacote foi um pacote que nós instalamos na aula passada, que é o readExcel, e nós vamos usar ele para estar importando arquivos em formato Excel. Uma coisa importante sobre esse pacote é que ele está considerando os arquivos em formato XLSX ou XLS, que são próprios do Microsoft Office Excel. Se você quer ler algum arquivo de um outro tipo de planilha, você deverá importar outros pacotes. Eu vou carregar esse pacote. Nós vamos instalar agora o ReadDBC. Esse pacote vai ser muito importante para nós estarmos importando nossos dados em formato DBC, que a gente pode conseguir gratuitamente de forma aberta no DataSource. Eu vou instalar ele. Como eu já tenho esse pacote instalado, o R pergunta se eu quero fazer o update dele. Eu vou apertar aqui sim, e aí ele vai reinstalar esse pacote numa versão mais atualizada para mim. Ok, agora nós vamos carregar esse pacote. Vamos agora para a nossa parte de importação de dados. Semana passada eu mostrei algumas planilhas para vocês, elas estão aqui. É a minha planilha de população em 2018 e a minha planilha de casos de dengue em 2018. Nós temos aqui duas variáveis que são iguais nas duas planilhas, que é essa coluna aqui, geocode, e essa coluna aqui, UF. Na outra planilha, nós também temos essas duas colunas e nós vamos usá-las hoje para fazer o merge dessas planilhas. Isso significa que eu vou unir em uma única planilha os dados de casos e os dados de população. Vamos voltar para o R. Lembrando que a nossa planilha tem que estar configurada. Ela não pode ter cabeçalho, ela não pode ter coisas fora das colunas que nós queremos importar para o R, porque senão a gente pode ter algum erro ao estar importando esses dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar para essa pasta daqui, que é a pasta onde estão meus dados. Aqui nós temos os nossos dados, você vai ter que copiar e colar esse endereço lá do outro lado. A única coisa que você vai ter que fazer é mudar o sentido da barra, porque o R não lê nesse sentido que nós copiamos direto do Windows. Eu vou demonstrar para vocês como fazer isso. Eu vou copiar. E eu vou colar aqui no mesmo lugar onde já está colado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa barra. Eu vou apertar Ctrl F no meu teclado. E aí vai aparecer para mim aqui um seleciona e o replace, que é a substituição dessa barra que o R vai ler de outra maneira. Eu vou trocar o sentido da barra e eu vou ir trocando. Eu posso trocar uma por uma ou eu posso trocar tudo. Ok, vou fechar, vou salvar meu script e agora eu vou mudar para essa pasta. Agora eu vou importar os meus casos e agora eu vou importar a minha população. Agora nós vamos fazer um primeiro exercício que é o de cálculo de taxa de incidência. Então, como vocês perceberam, em uma planilha eu tenho os meus casos, eu vou mostrar aqui no R também. Aqui eu tenho os meus casos. Aqui eu tenho minha população. Eu quero unir as duas planilhas para que eu possa estar calculando essa minha taxa de incidência por UF em 2018.
Então, eu vou usar essa função que é merge. Essa função você tem que ter dois argumentos. O seu primeiro dataset, o seu segundo dataset, o by. Esse by ele quer dizer quais são as colunas que eu vou usar para estar unindo esses datasets. Então, aqui eu tenho duas colunas que são iguais nos dois data frames, que é o geocode e o geocode UF. Eu vou criar um novo data frame, que é esse taxa de incidência. E ele vai receber esses dois data frames, ele vai receber o merge desses dois data frames. Isso significa que ele vai receber a união desses dois data frames. As colunas que são iguais, elas não vão se repetir, mas ele vai unir as colunas que não são iguais. Vou rodar. Aqui agora nós temos um terceiro data frame. Vamos dar uma olhada nele. Então, agora tem um terceiro data frame, ele tem também o meu geocódigo, ele tem a minha UF, ele tem os meus casos e ele tem também a minha população. Vamos voltar para o nosso script. Agora eu vou fazer o cálculo da taxa de incidência. Todo mundo conhece o cálculo. Ele é o número de casos pela população multiplicado por 100 mil, que é uma taxa, serão o número de casos por 100 mil habitantes. Aqui eu estou usando essa função round. Dentro do round, nós vamos usar os operadores que nós conhecemos na semana passada. Então, taxa de incidência casos, dividido por taxa de incidência população, e aqui vezes 100 mil. Esse 2 aqui, depois da vírgula, significa que eu estou arredondando, que é o round, ele faz essa função de arredondar, e que eu estou arredondando em duas casas decimais. Aqui eu estou criando uma nova variável. Esse operador dólar, que nós usamos na semana passada, ou cifrão, como a gente conhece aqui no Brasil, eu estou dizendo com isso que nesse data frame, que é o taxa de incidência, eu quero criar uma nova variável, que é a taxa de incidência, e ela vai receber o produto dessa equação arredondado em duas casas decimais. Vamos rodar novamente. Agora nós vamos lá no nosso data frame, que ele agora tem 5 observações. E agora nós temos aqui a taxa de incidência por 100 mil habitantes, que é esse número dividido por esse, multiplicado por 100 mil, e aqui nós arredondamos para duas casas decimais. Pode ver que todos os números têm duas casas após o ponto. Agora nós vamos fazer aqui a importação de um arquivo Excel. É o mesmo arquivo que eu mostrei na semana passada. Ele é um arquivo do SH que eu peguei e transformei em formato Excel para a gente estar lendo aqui. Eu não carreguei o meu pacote, só um minuto. Na verdade, eu carreguei ele no início, mas o R ele reiniciou quando eu reinstalei e aí eu preciso carregar ele de novo. Então, vamos carregar ele novamente. Agora ele vai reconhecer essa função. Ele aparece alguns erros aqui, mas não se preocupem, o pacote foi... Ele apareceu com alguns errinhos aqui, mas é que ele não está reconhecendo a leitura dessas variáveis. Mas isso não interessa para a gente nesse momento. Eu vou abrir aqui o meu data frame. Ele tem 87 variáveis e ele tem 3.609 observações. Então, aqui ele é referente ao ano de 2008. Nós temos aqui várias colunas. Vou fechar. O que eu quero fazer agora? Eu vou apresentar para vocês uma função que é uma função condicional. É o if-else. Se você já conhece outras linguagens de programação, nós sempre temos essa função if-else separadamente. Elas geralmente funcionam em conjunto e o que você está dizendo é, se eu tenho um determinado valor, você vai me retornar uma determinada coisa. Então, ele dá uma condição para você e aí você consegue criar novas coisas com base nessa condição. Nesse caso, eu vou usar o if-else. Existem outras estruturas condicionais do R, mas nós não vamos estar nos aprofundando nesse curso. Nós vamos usar essa daqui, que é a mais básica. Ele é escrito totalmente junto. Tem uma variável no meu SH que é a idade. Então, eu vou pegar essa coluna, eu vou criar uma condição que me diz, se o valor for igual ou maior a 60, eu vou criar uma variável
que vai ser a faixa de idade e que vai me dizer que essa população é idosa. Então, vai aparecer idoso. Se ele não obedecer essa condição de ser maior ou igual a 60, nós vamos colocar outros. Nós vamos criar aqui. Ok, agora nós temos 88 variáveis e nós vamos dar uma olhadinha nela. Vamos lá para o final. Então, aqui nós temos agora a nossa faixa de idade. Então, nós temos a faixa de idade outros para a maioria, e quando nós temos uma pessoa maior ou igual a 60 anos, vai aparecer a faixa de idade como idoso. Nós vamos fazer uma tabela disso para estar demonstrando. Então, vamos usar a função table, que nós também usamos na semana passada, faixa de idade. E aí nós vamos descobrir quantos idosos tem no nosso data frame. Então, aqui, dos nossos 3.609, nós temos 3.201 que estão em outras faixas de idade e 408 idosos. Vamos salvar aqui o nosso script. Agora nós vamos usar uma outra função. Nós importamos de DBC e aí a gente tem um pequeno problema com esses arquivos em formato DBC, que eles são vários arquivos que às vezes ele vem divididos em meses ou em anos e às vezes também em UFs. Então, digamos que nós queiramos unir todos esses arquivos que nós baixamos em um único data frame para estar fazendo as nossas análises. Eu vou mudar aqui de pasta, que é o SINDF. Eu vou mostrar essa pasta para vocês. SINDF. Aqui eu tenho 5 arquivos. Eu quero ler todos esses arquivos e eu quero colocar eles em um único dataset. Deixa eu voltar para o R. Nós vamos usar uma estrutura que é chamada de uma estrutura de repetição. Existem outras no R, mas a que a gente vai usar é uma que é bastante comum, que é a for. Essa repetição ela vai me dizer o seguinte: para cada observação que estiver dentro desse intervalo, eu vou gerar um comando. Então, aqui eu vou mudar para a minha pasta, onde eu mostrei que estão todos aqueles arquivos. Eu vou criar uma variável que vai ler o nome daqueles arquivos e que vai listar eles para mim. Então, aqui, essa variável f, ela vai listar todos os arquivos e vai colocar um abaixo do outro em uma lista. Vamos rodar. Eu vou abrir aqui o F, ali você vê que pode ter 5 observações. Aqui, cada uma das observações é referente ao nome de uma daquelas planilhas que tem dentro da minha pasta. Cada uma delas em formato DBC. Então, aqui o que eu criei? Eu criei uma estrutura de repetição que vai me dizer o seguinte: para cada uma das observações em F, então aqui length significa que é o tamanho de F, o comprimento dele. Então, aqui nós temos 5. Então, para cada um dos 5, começando no 1 e terminando no último, que é o tamanho dessa minha variável f, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler e vou atribuir a esse data frame essa variável que eu estou lendo, essa planilha que eu estou lendo. Ela vai ser atribuída a isso. Depois eu vou criar um novo data frame que vai receber DOFN e DOTemp. Esse DOTemp vai ler cada um dos arquivos e ele vai ser juntado ao DOFN. Percebam que eu estou criando aqui um DOFN vazio. É esse nosso primeiro comando. Por que eu estou criando esse DO vazio? O que eu quero que o R faça é que ele pegue esse DO vazio, junte o primeiro arquivo. Quando ele juntar o primeiro arquivo, ele está vazio, ele me junta um arquivo, depois ele junta outro arquivo, e ele vai me juntando sucessivamente os 5 arquivos. Se eu não tenho um primeiro data frame vazio, o R ele vai substituindo os arquivos dentro do data frame que eu estou criando. Então, por isso é importante que você crie um data frame vazio, crie um data frame que vai receber, um data frame temporário, e depois você crie a junção desses 2 data frames. O data frame temporário ele vai receber um arquivo por vez. Cada vez que você recebe esse arquivo, você vai estar juntando ao nosso arquivo final.
Então, vamos fazer o seguinte. Eu já criei aqui o meu arquivo vazio e agora eu vou rodar a minha estrutura final de repetição. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho de cada arquivo. Agora nós terminamos de rodar. E vocês podem ver aqui que eu tenho aqui o meu DOFN, ele tem mais de 60 mil observações, e o temporário, que é referente somente ao último arquivo que foi lido, ele tem 12 mil observações. E aí nós abrimos aqui o meu DOFN, ele tem todas as declarações de óbito referentes a todos aqueles arquivos que nós lemos lá na pasta. Pessoal, eu encerro aqui essa aula. Nós vamos ter mais uma aula, que será a nossa última aula na semana que vem. Ela vai ser referente a dados de frequência, então nós vamos criar tabelas de frequência, que vocês já aprenderam como faz, mas nós vamos estar criando ela a partir de data frames de observações únicas. Isso significa que a gente vai pegar esses data frames que têm declarações de óbito e nós vamos aprender a transformar ele em uma tabela de frequência para que a gente possa calcular a nossa taxa de mortalidade, ou a gente pode pegar também outro data frame e calcular a taxa de incidência, entre outras coisas. Nós vamos fazer isso na aula que vem e nós também vamos criar alguns gráficos. Nós vamos criar um histograma e um gráfico de barras na próxima aula. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.